Enquanto a cidade dorme, milhares de mães seguem firmes, enfrentando jornadas exaustivas, divididas entre o trabalho e a criação dos filhos. Para elas, cada noite é um desafio: deixar seus pequenos sozinhos ou gastar o pouco que ganham com quem possa cuidar deles. Mas e se houvesse uma solução? Algo que realmente pudesse mudar essa realidade? Foi exatamente isso que Jair Bolsonaro decidiu investigar de perto. Em uma visita inesperada a comunidades onde essas mães vivem, ele ouviu histórias de sacrifício, luta e desamparo. Mulheres que passam madrugadas inteiras trabalhando, sabendo que do outro lado da cidade, seus filhos estão sozinhos, dormindo ou chorando sem alguém para acalmá-los. Diante dessa realidade, Bolsonaro lança uma proposta: creches noturnas para trabalhadoras. Mas será que essa ideia pode realmente sair do papel? Como a sociedade reage a essa possibilidade? E quais os impactos de uma mudança tão significativa na vida de milhares de famílias brasileiras? Fique até o final, porque hoje vamos revelar os bastidores dessa proposta, as polêmicas que ela gerou e o que pode acontecer daqui para frente. No Brasil, mais de 11 milhões de mulheres são mães solo, responsáveis não apenas pela criação dos filhos, mas também pelo sustento da casa. Para muitas delas, o dia não acaba quando o sol se põe. Enfermeiras, atendentes, motoristas de aplicativos, seguranças. Milhares de mulheres saem para trabalhar à noite, enquanto seus filhos ficam para trás, muitas vezes sem ter com quem ficar. A realidade é dura. O país conta com creches públicas, mas quase todas funcionam apenas em horário comercial. À noite, quando essas mães mais precisam, não há opções acessíveis. Algumas recorrem a parentes, vizinhos ou até mesmo a babás informais, mas nem todas têm essa possibilidade. E o resultado? Crianças pequenas sendo deixadas sozinhas em casa ou acompanhadas por irmãos mais velhos, que muitas vezes também são crianças. Estudos mostram que a falta de uma rede de apoio impacta diretamente o desenvolvimento dessas crianças. Sem um ambiente seguro e adequado, elas enfrentam mais dificuldades na escola, maior risco de acidentes domésticos e até exposição a situações de vulnerabilidade. O problema é antigo, mas sempre ignorado. E agora, diante desse cenário, surge a grande questão: o que pode ser feito para mudar essa realidade? É aí que entra a proposta de Bolsonaro: creches noturnas para mães trabalhadoras. Mas será que isso é viável? E mais importante, será que o governo está realmente disposto a tirar essa ideia do papel? A seguir, vamos entender o que motivou essa proposta e como ela pode transformar a vida de milhares de famílias. Em uma visita recente a uma comunidade carente, Jair Bolsonaro entrou em contato direto com a realidade das mães solteiras que enfrentam os maiores desafios no Brasil. Em meio a um cenário de desigualdade social e falta de políticas públicas eficazes, Bolsonaro decidiu ouvir as mulheres que, todos os dias, batalham para garantir que seus filhos cresçam com dignidade. Ele não estava apenas ouvindo histórias, estava imerso na vida de quem mais precisa de apoio. Durante essa visita, a proposta de creches noturnas começou a ganhar forma. Bolsonaro falou diretamente com as mães que contaram suas dificuldades diárias, como equilibrar o trabalho noturno, muitas vezes essencial, com a necessidade de garantir que seus filhos estejam bem cuidados. A proposta de creches noturnas, um plano para oferecer atendimento a crianças enquanto suas mães estão fora trabalhando à noite, foi recebida com interesse, mas também com muitas perguntas. O presidente ressaltou que a ideia não era apenas uma resposta à necessidade imediata, mas uma tentativa de construir uma estrutura sólida para as trabalhadoras que até então eram invisíveis para muitas políticas públicas. Mas o que realmente está por trás dessa proposta? Como ela pode ser implementada? E, mais importante, quem são os responsáveis por executar essa ideia, caso ela realmente saia do papel? Bolsonaro deixou claro que, para ele, o apoio às mães solo não é apenas uma promessa de campanha, mas uma urgência social que precisa ser tratada com seriedade. No entanto, ao lado do entusiasmo, surgiram também críticas de especialistas que questionam a viabilidade financeira da proposta e a capacidade do governo em transformar esse projeto em uma realidade.
O que está por trás dessa visão de um Brasil mais inclusivo para as mães trabalhadoras? Vamos analisar mais profundamente as reações e os desafios que surgiram após essa visita, além de entender como o governo pretende transformar essa proposta em algo concreto. Logo após a proposta de Bolsonaro, as reações começaram a surgir. A ideia das creches noturnas gerou uma grande divisão. Para muitos, especialmente para as mães trabalhadoras que enfrentam essa realidade todos os dias, a proposta foi vista como uma luz no fim do túnel. Mães de diferentes regiões do Brasil, que lutam para equilibrar o trabalho e o cuidado com os filhos, viram na ideia uma chance de ter o apoio que sempre faltou. Elas aplaudiram a iniciativa, reconhecendo que sem esse tipo de estrutura, as dificuldades de cuidar dos filhos enquanto trabalham são imensas e muitas vezes insustentáveis. Para elas, a possibilidade de uma creche noturna representa não só a solução para um problema imediato, mas uma mudança na dinâmica social que pode beneficiar milhares de famílias. Porém, nem todos reagiram da mesma forma. A proposta logo foi alvo de críticas de parte da oposição, que questionou a viabilidade financeira de um projeto desse porte. Especialistas em educação e gestores públicos alertaram sobre os desafios estruturais e logísticos de implementar creches que funcionassem durante a noite. Como garantir que haja profissionais qualificados à noite? Qual seria o custo para os cofres públicos? E talvez a pergunta mais importante: o Brasil tem a infraestrutura necessária para oferecer um atendimento de qualidade 24 horas por dia? Além disso, o debate foi acirrado por grupos que levantaram preocupações sobre a segurança das crianças. Como garantir que, em um ambiente noturno, as crianças estivessem em um espaço seguro e bem supervisionado? Essa foi uma das críticas mais ferozes, com especialistas em saúde e segurança questionando a viabilidade do modelo proposto. Em resposta, o governo alegou que a implementação de creches noturnas seria feita de forma gradual, garantindo que as condições ideais para o atendimento fossem cumpridas. Mas para muitos críticos, a proposta pareceu mais uma tentativa de se destacar politicamente, sem a intenção real de concretizar algo tão complexo. Afinal, como convencer a população de que, em meio a tantas outras prioridades, uma proposta desse porte seria realmente viável? Enquanto as discussões se intensificam, o que fica claro é que, independentemente da aprovação ou não da ideia, a proposta acendeu um debate necessário sobre a real necessidade de políticas públicas voltadas para as mães trabalhadoras. E, ao mesmo tempo, gerou uma reflexão importante sobre como o Brasil pode, ou não, oferecer um futuro mais justo e seguro para as crianças e suas famílias. O que podemos esperar agora que a proposta de creches noturnas foi lançada? O futuro dessa ideia depende de muitos fatores e, ao que parece, o caminho não será fácil. Primeiramente, a viabilidade dessa proposta esbarra em questões financeiras e logísticas. A implementação de creches 24 horas exigiria uma estrutura enorme, desde a contratação de profissionais qualificados para o turno da noite até a adaptação dos espaços, que precisariam ser seguros e adequados para o atendimento infantil a qualquer hora do dia. Não é um projeto que pode ser implementado da noite para o dia. Ainda assim, algumas cidades no Brasil já começaram a testar modelos semelhantes de atendimento a crianças em horários diferenciados, principalmente em grandes centros urbanos. Essas experiências podem servir de base para entender os desafios práticos e os custos envolvidos. Caso a proposta avance, seria essencial observar como essas experiências têm funcionado. Elas têm sido bem-sucedidas em atender a demanda das mães trabalhadoras sem comprometer a qualidade do atendimento ou a segurança das crianças. Além disso, a pressão política e a opinião pública terão um papel fundamental. O governo precisará garantir que, além das promessas, haja um compromisso real com a execução dessa ideia. Isso significa buscar parcerias com estados e municípios, além de garantir um financiamento adequado para a manutenção das creches e a capacitação de profissionais. E, claro, haverá também a necessidade de garantir que a proposta não seja apenas uma medida paliativa, mas sim parte de um plano de longo prazo que envolva a criação de uma rede de apoio robusta
para as mães trabalhadoras em todo o país. O Brasil enfrenta desafios gigantescos quando se trata de políticas públicas voltadas para a infância e a educação. E uma proposta como essa, se bem implementada, poderia ser uma revolução no cuidado infantil. Por outro lado, o grande desafio será superar as críticas, que, como vimos, não são poucas. Se o governo conseguir superar as barreiras financeiras e garantir que a execução da proposta seja bem planejada e eficaz, podemos estar à beira de uma grande mudança para muitas famílias brasileiras. Mas, caso contrário, a proposta corre o risco de ser mais uma promessa não cumprida, deixando para trás a esperança de milhares de mães que precisavam de algo mais concreto e urgente. O futuro das creches noturnas depende de um equilíbrio delicado entre vontade política, capacidade financeira e uma implementação que realmente atenda às necessidades das mães que lutam diariamente para sustentar suas famílias. Somente o tempo dirá se essa ideia será mais uma promessa ou uma verdadeira transformação na vida de quem mais precisa.